Olá, amigos do canal Legado da Fiel. Hoje falarei sobre um episódio até considero complicado para a nossa trajetória, para a nossa história, né? Para tudo aquilo que nós falamos aqui no canal, durante todo esse tempo que nós temos aí o canal Legado da Fiel. Mas hoje eu quero entrar numa coisa que está acontecendo atualmente ligando a nossa história. E também o fortalecimento, né? O engajamento do corintianismo. Então, antes de mais nada, eu gostaria muito, se você não tiver inscrito no nosso canal, faço um convite para você, dê um pulinho no canal Legado da Fiel no YouTube, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para que a gente possa realmente crescer no nosso canal. Nós estamos vivendo talvez hoje um dos momentos mais difíceis da nossa história. Crise política, crise de administração, crise de patrocínio, crise de jogadores. As coisas não viveu um momento tão turbulento desde o período de 2007 para cá. Realmente é o período mais difícil que nós temos passado. Mas isso não é só de agora, tá? O Corinthians realmente ele traz com ele muitas dificuldades, muitas crises que foram superadas através do amor e da forma abnegada como o seu torcedor realmente se comporta em relação ao Corinthians. O Corinthians talvez seja o único time do Brasil, um dos poucos no mundo, em que a sua torcida cresceu na diversidade. O corintiano ele não precisa de títulos, ele não precisa de conquistas e de vitórias para se sentir realmente parte integrante da história do Corinthians. O Corinthians é diferente de tudo, em sentimento, em paixão, em comportamento. Eu acredito que o Corinthians hoje, para o corintiano, o Corinthians é um país dentro de um país, com as suas leis, com o seu idioma, com a sua história, com as suas origens, né, que nunca são esquecidas. Se você analisar friamente, na primeira reunião que o Corinthians teve na sua fundação, lá em 1910, no dia 1 de setembro, essa reunião começa um dia antes e ela não termina porque acabou o gás do Lampião. Então aí começou a primeira crise do Corinthians, né? Tiveram que buscar o Lampião e por isso que o time foi fundado só no dia seguinte, às 3 horas da manhã, no dia 1º de setembro, em função da procura de realmente se terminar a reunião através de uma nova remessa de gás para que a reunião terminasse e ficasse instituído aí o nome do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians passou por isso durante muito tempo. O Corinthians passou por períodos de vacas magras, realmente, em que o seu torcedor foi muito perseverante. Eu acho que se não fosse esse amor, essa ligação que o corintiano tem com o Corinthians, dificilmente teríamos sobrevivido. Primeiro foi a rejeição. Todos rejeitavam esse time de operários. Ninguém queria esse time de operários jogando com ele. Depois veio o período realmente que nós ficamos de 41 a 51 sem títulos, e que nós sofremos um grande baque na década de 30 com a chegada aqui dos emissários de Mussolini, levando grandes jogadores nossos embora. Mais uma crise, a pior derrota da nossa história, em 1933, para o Palestra Itália por 8-0. Tudo isso realmente foram componentes que fizeram com que o nosso presidente, na época, Alfredo Schulli, um dos mais importantes da nossa história, talvez um dos mais corintianos, mesmo não tendo batido na mesa, não tendo gritado, era um cara muito abnegado, que ajudou na manutenção lá do campo da Ponte Grande, onde nós jogávamos desde 1918 até 1927, quando o Corinthians foi para lá, aluga lá em 1917, na confecção do Parque São Jorge, onde realmente ele termina aquelas obras, e ele sai no dia seguinte a essa derrota para a Palestra Itália, ele abandona o cargo, mas por vergonha. Não foi por impeachment, não foi porque realmente os torcedores o pressionaram, não foi isso. Ele sentiu vergonha daquilo que aconteceu, ele se sentiu impotente. E se sentiu tão corintiano como aqueles que choraram naquela derrota. Então, o torcedor do Corinthians ele tem uma coisa realmente que é dentro dele, é nato. É nas dificuldades que ele cresce, é nos momentos mais difíceis que ele se supera, é nos momentos mais complicados que ele demonstra o seu amor. Sempre foi assim, durante quase 23 anos de fila, durante o período que nós ficamos muito tempo sem ganhar um campeonato brasileiro, sofrendo gozações dos nossos adversários, porque não ganhávamos a tão sonhada e ambicionada Libertadores, que muitos clubes rejeitaram na década de 60 porque não valia a pena disputar. Era uma selvageria, era pedrada na cabeça, jogador jogando com gilete na mão para cortar jogadores brasileiros que simplesmente foram muito inofensivos em relação a esse tipo de competição. Só agora, realmente, com toda essa tecnologia, que as coisas ficaram mais moralizadas. Mas foi um torneio que não teve nenhum tipo de importância para os times brasileiros, tanto que o Santos cansou de ganhar aqui Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa e não disputaram o campeonato, a Copa Libertadores. Simplesmente ele ia excursionar, porque não valia a pena disputar aquilo. Mas como eu disse, o Corinthians não precisa de títulos.
Não precisa de conquistas para mostrar sua paixão, seu amor. É um estado de espírito, está dentro dele. Ele acorda e sabe, eu sou corintiano. Na derrota, na vitória. Na vitória é muito fácil torcer na vitória, gente. Torcer na vitória é a coisa mais fácil. Tem torcidas que cresceram um tanto, relativamente, por causa das conquistas. Se não fosse isso, estariam na mesma situação, ou até meio esquecidos. Mas as conquistas levantadas fizeram com que esses torcedores realmente se tornassem torcedores de time A, B ou C. O corintiano não. Ele já é corintiano. Isso independe do resultado, da conquista, do troféu, né? Haja visto as movimentações que nós tivemos populares, por exemplo, quando nós invadimos o Maracanã, quando nós invadimos 2 vezes o Maracanã, né, em 76 e 2000 também, quando nós invadimos o Japão, quando a nossa primeira invasão foi em 1931, quando invadimos a Vila Belmiro para ganhar o Campeonato Paulista em cima do Santos lá dentro por 5-2. Então, realmente, são coisas que não tem como explicar. E eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo agora, nessa crise, patrocinador indo embora, jogador realmente resolvendo não ficar, né? Talvez uma possível possibilidade de um impeachment do atual presidente que está lá só há 5 meses. A oposição, que não é nada confiável, que ficou 16 anos lá e jogou o time numa crise terrível, dívidas terríveis, muitos negócios mal feitos que estão repercutindo agora, estourando tudo agora nessa gestão. Aqui eu não defendo ninguém, aqui eu defendo o Corinthians e defendo o corintiano. E eu, como corintiano, já vivi muito isso, já presenciei muito isso. Períodos de Vadielu, períodos de Miguel Martinez, períodos de Vicente Mateus, períodos de Roberto Páscoa, períodos de democracia corintiana, períodos de Alberto Dualib, Valdemar Pires e tantos outros, André Sanches. Fica difícil de entender como o Corinthians não consegue, colocar gente realmente que sejam corintianas e capazes de arrumar tudo isso. Gente que não sobrevivam só do Corinthians, sabe, mas que possam se doar para o Corinthians. O corintiano sempre foi assim. Sempre foi muito devoto, sempre esteve pronto para colaborar, para empurrar o time, para comprar seu ingresso, para comprar um produto do clube. Sempre foi muito apaixonado. O corintiano, ele é um apaixonado pelo seu clube. É o único time no mundo que tem uma camisa que foi feita para homenagear a sua torcida. Essa camisa foi idealizada da diretoria para o torcedor, reconhecendo realmente a força e o dinamismo que essa torcida realmente proporciona nos momentos de glória e nos momentos de dificuldade. O Corinthians nunca teve um período sereno. Nós sempre temos altos e baixos. Nós somos muito intensos, tanto para cima como para baixo. Não importa, o corintiano está sempre vivo, ele está sempre presente, ele não se ausenta nunca, ele sempre briga por aquilo que ele ama mais, que é o seu time de futebol, que é o seu distintivo, que é essa bandeira que está atrás de mim, que é essa camisa, que é esse símbolo que é de 1913, que é muito importante, que isso simboliza, isso mostra uma identidade, mostra um povo de mais de 113 anos que realmente não se esconde e que demonstra todo o seu amor e sua grandeza, sabe, toda a sua devoção. Nós conseguimos criar uma religião, nós conseguimos criar o corintianismo. Isso está dentro da gente, isso não tem como mudar, entendeu? Não serão as derrotas, não serão as crises, o Corinthians vai se reinventar, o Corinthians vai crescer de novo. O Corinthians vai ter gente, sabe, com moral para poder ajudar a nossa agremiação. Eu acredito nisso, gente. A gente sempre tem esperança de que as coisas podem melhorar. E tem uma frase que diz, as coisas têm que piorar muito para melhorar. Acho que esse é o nosso momento. Acho que esse é o nosso momento realmente de transformação, de resgate, de retomada. O corintiano precisa abraçar o Corinthians. O corintiano tem que continuar demonstrando o seu amor ao Corinthians. O corintiano tem que continuar realmente indo aos estádios torcer para o Corinthians. O corintiano tem que ir nas esquinas falar sobre o Corinthians. O corintiano tem que continuar pregando sobre aquilo que é o corintianismo. Isso é muito forte, gente. Isso não tem tamanho, não tem dimensão. É a nossa força estratosférica que realmente muda todo esse cenário. É isso que nós podemos falar agora. É o nosso sentimento de tristeza, mas ao mesmo tempo de esperança, de força, de fé, de que o Corinthians realmente vai mudar essa história, que o Corinthians realmente vai se transformar naquilo que o seu torcedor sempre quis, o time do seu coração. Não importa os títulos, não importa as conquistas, o que importa é saber que o Corinthians existe. E o mais importante é que ele possa ser realmente agora comandado por pessoas que amem o Corinthians, que sintam o Corinthians,
que saiba a importância de cada torcedor, como eu, como você que está me assistindo, como nós somos um pilar. Gente, o Corinthians não tem dono. O Corinthians não tem dono. O Corinthians tem um povo que realmente fez desse time, talvez a única torcida, é uma torcida que tem um time de futebol. A torcida, a fiel torcida, é uma das poucas torcidas que tem um nome, né, que simboliza, que rotula. Então é fiel, ela não é por acaso que ela tem esse nome. É porque realmente ela já enfrentou muitas tempestades, muitas agruras. Fez disso realmente o seu patamar. Fez disso realmente a sua identificação de um torcedor com um time de futebol. Acho que não existe nada mais bonito do que isso. Essa devoção, esse carinho, esse amor, esse esplendor. Mesmo sabendo que nós estamos feridos, que nós estamos sangrando, mas o Corinthians é muito maior do que isso. Como se diz em algumas músicas, o Corinthians, nossa vida, a nossa história e o nosso amor. É para isso que nós realmente vivemos. Temos nosso trabalho, temos nossa família, temos nossos amigos, temos a nossa saúde, mas nós temos um sentimento completamente diferente. Nós temos um time de futebol, que não é só um time de futebol, é uma pátria, uma religião, uma história, uma essência. É realmente algo que não dá. Sociólogos já tentaram explicar, psicólogos já tentaram explicar o que é esse comportamento. Por que na hora mais difícil o corintiano surge? Por que na hora mais complicada ele bota a cabeça para fora e fala, sou Corinthians? Porque ele sabe, ele depende disso para viver, esse é o oxigênio dele. O Corinthians é o oxigênio de uma multidão de torcedores. Por isso talvez sejamos únicos. Ninguém tem simpatia pelos corintianos, ninguém. É muito difícil você encontrar isso. Por isso nós mesmos somos voltados e fechados com nós mesmos, nosso povo. Entendeu? O nosso povo tentando realmente buscar realmente demonstrar cada vez a nossa força e a nossa pujança em nome de uma agremiação que nasceu lá em 1 de setembro de 1910, mas que foi idealizada lá atrás pelos operários do Bom Retiro, que fizeram vaquinha, que fizeram pegaram doações dos comerciantes que chegavam ali, muitos imigrantes que chegaram ali para poder ajudar. Então, gente, eu estou falando do time do povo, o time mais popular, com certeza, desse estado, um dos maiores do Brasil. E por isso mesmo, a gente nunca pode deixar essa chama morrer. O Corinthians é grande, o Corinthians é eterno e o Corinthians é altaneiro. Então, gente, é isso que eu queria falar sobre esse momento atual que nós estamos vivendo, essa crise que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje nós estamos falando aqui do dia 8 de junho, né? de 2024, e ontem, dia 7, foi um dia negro para a história corintiana, mas, poxa, nós acordamos hoje com a vontade de falar, gente, depende de nós. Vamos levantar esse time, vamos realmente levantar a autoestima desse torcedor que não sabe fazer outra coisa a não ser amar o Corinthians. Então é isso que eu queria falar para vocês. Esse episódio é um episódio completamente diferente que eu faço. Geralmente eu falo sobre episódios da nossa história, mas as crises também fizeram parte da nossa história. E essa é mais uma que nós vamos ter que superar. É mais uma que nós vamos ter que realmente tirar da frente e mostrar que o Corinthians é sempre grande, diferente de tudo aquilo que dá por aí. Então, gente, é isso que eu queria falar. Um abraço a todos. Faço mais um convite, vá lá, se você não conhece o canal, dê um pulinho lá, chama canal Legado da Fiel, compartilhe com seus amigos, ative o sininho, tá bom? E nos prestigie com quase 60 episódios que nós temos já gravados. Um abraço a todos, um bom final de semana e vai Corinthians! Vamos,